Paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez nós agradecemos a Deus por estarmos na sua presença, não é verdade? Para nós é um privilégio, né? Estarmos na presença do Senhor. E vamos orar, né? Para que os irmãos ouçam esse grande testemunho. Amém? Pai querido, nós estamos aqui nesta tarde, na presença do Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós viemos aqui neste lugar encontrar com o Senhor, ouvir a Tua voz, receber do Senhor, receber a Tua presença, receber a Sua vitória, receber a Sua bênção. Nós agradecemos por tudo que Tu tens feito neste dia, porque este dia é um dia especial. É um dia que o Senhor fez e nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu quero começar esse testemunho lendo a palavra do Senhor que está em Isaías 43, a partir do versículo 10. Que diz assim, olha: vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei, anunciei, eu e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar alguém de minha mão, operando eu, quem pode desfazer? Amém? Nós somos as suas testemunhas. É o que a palavra de Deus diz. Ele declara em sua palavra que nós somos as suas testemunhas. E quem aqui não é testemunha do Senhor? Quem nesta tarde que está sentado nesses bancos não pode dizer algo que o Senhor fez na sua vida. Não pode declarar o que Deus fez. Todos nós, se tivermos oportunidade, vamos abrir a nossa boca e vamos declarar que Deus faz coisas tremendas. Agora mesmo, né, essa jovenzinha está declarando que o Senhor curou ela de câncer. Então, ela é testemunha que Deus cura câncer. E quantos são testemunhas que Deus cura lepra, que Deus cura aleijado, que Deus ressuscita morte? A palavra de Deus aqui mesmo, ele diz que ele suscita testemunhos. Suscitar é levantar, é criar um testemunho. Então, muitas vezes, o Senhor, Ele nos escolhe de alguma maneira, num tempo especial, num tempo dele, que Ele escolheu para nós, para da nossa vida, Ele suscitar testemunho. E muitas vezes, irmãos, quando nós passamos por alguns momentos da nossa vida, e que esse momento da nossa vida vai trazer um grande testemunho de que Deus é. Porque Ele é o grande eu sou. E nós vamos trazer, porque Ele está suscitando. E muitas vezes nós, a Igreja do Senhor, não entendemos estes momentos. Que nós estamos passando para suscitar testemunhos de quem é o Deus que nós servimos. Porque nós somos as suas testemunhas. O meu testemunho, nesta tarde, ele começa com Deus falando comigo. Eu estava numa igreja, num culto, num dia de domingo, com a igreja cheia, e o pastor que pregava era um pastor visitante, ele não conhecia a igreja. Então, naquele momento, ele apontou para mim, me chamou pelo nome, pelo meu nome, e disse para mim: vem aqui na frente, irmã Rita. E eu fui ali no altar.
E ali ele olhou para mim e disse assim: Deus manda dizer para você que você vai descer ao vale mais profundo. E eu recebi uma mensagem que eu não queria, que eu não podia imaginar que eu fosse receber da parte de Deus. E eu saí dali meia cabisbaixa, meia chateada, porque não é fácil você receber. Nós queremos só coisa boa da parte de Deus. Mas nós temos que ser valentes. Nós queremos o bem, sempre. E naquela hora eu disse para Deus: Deus, se for do Senhor, amém. Mas eu não poderia imaginar o que iria acontecer. E passando os dias, eu estava em uma propriedade que nós temos, minha família tem lá no Pantanal. E eu estava lá com uma amiga minha, que hoje mora nos Estados Unidos. E eu levantei de manhã, e aquela amiga minha já estava na beira do rio Cuiabá, pescando. E eu saí, fui atrás da cozinha. E quando eu chego na cozinha, a Bíblia estava em cima da mesa. E eu pedi uma mensagem para Deus. Eu pedi uma palavra para Deus naquela manhã. E quando eu abro a palavra do Senhor, o Senhor me deu em Jeremias 18. Os irmãos que estão aqui devem conhecer essa palavra muito conhecida, que diz que o Senhor enviou o profeta até a olaria para dar uma olhada ali e saber como que se constrói vasos, como que se faz o vaso. E aquele profeta, naquele lugar, observando o trabalho do oleiro, ele viu que um vaso caiu e quebrou. E aquele oleiro, para refazer aquele vaso, foi preciso ele esmiuçar e trazer aquele vaso ao pó, para depois ele peneirar aquele pó e tirar todas as pedras daquele pó, e daquele pó ele tornar a fazer uma massa e tornar a fazer um vaso. E aí Deus diz para o profeta: é assim que eu faço com Israel. Eu posso fazer isso porque eu sou o Deus que crio todas as coisas e faço todas as coisas. Então eu posso quebrar e posso tornar a levantar aquilo que está desfeito, aquilo que não existe mais, que não tem mais condições de refazer. Eu posso fazer. E essa foi a mensagem naquela manhã. Mas aquela mensagem foi muito contundente. Eu sabia que Deus falava comigo naquela manhã. Então eu saí e fui até a beira do rio falar com a minha amiga e dizer para ela: olha, eu estou impressionada, o Senhor falou comigo de maneira muito forte. Eu vou ali pegar um chapéu para mim poder vir aqui falar com você. E ela me respondeu: vai mesmo, porque eu também preciso falar com você. Eu tirei uma mensagem de Deus esta manhã para você. E saiu em Jeremias 18. Então era a mesma palavra, Deus estava confirmando que Ele falava comigo. Aí eu saí e fui na sala daquela pousada para ver se tinha algum chapéu na parede, para mim pegar o chapéu e sair correndo, porque até ali eu já estava estremecida. E quando eu entro pelaquela porta da sala, irmãos, que eu olho ao redor para ver se tem algum chapéu de pendurado, alguma coisa, atrás de mim, atrás das minhas costas, na parede, porque eu virei as costas para a parede e fui olhando. Eu ouvi nítido e claro. Psiu. Foi muito nítido. Foi tão nítido que eu voltei para a parede. E perguntei o que para a parede. Mas o que tinha na parede era um calendário com um oleiro fazendo um vaso de barro. Então o Senhor naquela manhã estava falando comigo de uma maneira muito poderosa, contundente. Mas eu não entendi. Eu pensei: mas Deus está falando comigo? Isso é para mim. E passou-se uns dias. E naqueles dias o Senhor falou mais. Porque o Senhor estava preparando meu coração, a minha vida. E numa dessas coisas, dessas passagens, eu não vou falar tudo aquilo que Deus me falou, mas uma... Eu estava no meu quarto e de repente eu tive uma visão que eu via a sala
E lá na mesa, eu chego na mesa, naquela visão. E quando eu chego na mesa, tinha um anjo atrás da mesa, e ele me dá um prato de jiló. E ele diz assim, come. Mas aquele jiló era só cozido. E aí você imagina um prato de jiló cozido. Não sei se vocês gostam. Mas eu olhei para aquele prato de jiló e falei, esse eu não como. Mas o anjo diz, come por obediência. E eu tomei aquele prato de jiló para comer. E aquela visão terminou. E eu fiquei sem saber o que acontecia. O que acontece? Um prato de jiló, mas eu não entendia. E aconteceu muitas outras coisas. Mas, irmãos, o que acontece é que tudo aquilo que realmente o Senhor nos diz, nós temos que nos preparar. E um dia eu estava na igreja, à noite, numa quinta-feira à noite, e naquele tempo eu era dirigente do círculo de oração de mulheres. E um trabalho muito bonito. E naquele dia, nós passamos o dia na igreja, eu e 2 filhas. E à noite, depois do culto, nós voltamos para casa. Minha filha Débora, com 17 anos, e minha filha Rízia, com 10 anos. E nós voltamos para casa. Depois do culto, alegres, mas com fome, porque nós tínhamos passado o dia todo ali, tínhamos estado em jejum, e nós passamos pelo mercado para comprar alguma coisa, e voltamos para casa alegres. E quando nós estávamos chegando no nosso bairro, entrando no nosso bairro, eu estava passando por um quebra-molas. Quando de repente eu vejo pelo retrovisor alguém que se aproximou depressa do carro. Quando eu passava pelo quebra-molas, eu virei mais ou menos o carro, porque o quebra-molas era alto, e eu diminuí muito a velocidade. E nessa passagem, aquele rapaz, ele chegou até o meu carro. Eu estava dirigindo, a minha filha de 10 anos estava do meu lado, e a minha filha jovem de 17 anos estava sentada no banco de trás, com as pernas levantadas em cima do banco e cruzada, as pernas cruzadas. E naquela hora, antes de eu sair daquele quebra-molas, foi muito rápido. Aquele moço bateu rápido aqui do meu lado, no vidro do carro, gritando, e perguntou para mim, você sabe de alguém? Você conhece alguém? E as minhas filhas ficaram nervosas, porque já eram 11 horas da noite, aquela rua estava escura, e não tinha ninguém naquele momento. E eu olhei do lado, segurando o volante, e fiz assim com o meu dedo, que não conhecia. Num segundo. E naquele momento, que eu disse, não conheço, que eu volto, que eu estou ali dirigindo um carro, então eu estou vendo toda a minha frente. Mas, por incrível que pareça, não vi o momento que aquele jovem subiu em cima daquele carro em uma velocidade muito grande. E ele, quando ele se jogou em cima daquele carro, ele se jogou já com uma arma de calibre 38, é 38, né? 38, em cima do para-brisa do carro. E quando eu olho para frente, aquela bala já estava saindo. Já estava saindo. Eu já vi aquela bala, aquele fogo. Irmã, foi numa rapidez, foi muito impressionante. Não tem como aquilo ali acontecer, foi uma coisa muito rápida. E aquela bala me atingiu no peito, em cheio. E ele atirou outra vez. E aquela segunda bala, naquele momento do primeiro impacto da bala, o impacto de uma bala de 38 é de 1 tonelada. E naquele impacto eu fui jogada mais ou menos de lado. E aquela outra bala atravessou por cima do meu ombro. E atingiu a minha filha atrás. Mas, pela misericórdia do Senhor, aquela bala pegou
nas pernas dela que estava levantada. Ela estava com as pernas dobradas em cima do peito dela, na frente do peito dela, porque ela estava lendo uma revista. Naquela hora, aquela bala atingiu a rótula do joelho dela. Fez uma curva por dentro dos tecidos, por dentro da musculatura, sem atingir o osso. Fez uma curva e passou debaixo do braço esquerdo dela. Se não tivesse feito aquela curva, era uma bala fatal. Mas Deus é Deus que faz bala fazer curva. E quando Ele não quer que a bala te atinja, Ele não permite. O revólver não consegue. Mas naquele momento eu era para passar por aquela situação. Aquela bala que me atingiu o meu pulmão direito, me pegou aqui, em cima do peito. Atravessou todo o meu pulmão, porque aquela bala era uma bala explosiva. E quando ela foi achatada pelo para-brisa, ela entrou fazendo curva. Enquanto ela fazia curva, ela saiu esmiuçando o meu pulmão. Aí ela entrou pelo diafragma, pela pleura, pelo fígado, pelo intestino, e foi estragando e desfazendo tudo por dentro. Foi um estrago total. Mas naquela hora, naquele segundo, naquele milésimo de segundo, quando você está entre a vida e a morte, quando você parece estar passando pela liminar da tua vida. Parece que muitas coisas ali você percebe, você sente. E eu, naquela hora, eu sabia que eu ia morrer, eu sabia que eu tinha chegado ao fim, eu sabia que a minha vida parecia que não valia nada, não tinha valor nenhum, porque num segundo eu estava viva, cheia de vida, com a minha família, e de repente eu tinha sido baleada por um moço completamente endemoniado, que nunca ouviu falar o meu nome, que não me conhecia, e ele me mataria. E eu sentia aquela coisa, nossa, nós somos como a flor da erva, que realmente basta um sopro e nós voamos. Parece que nós não somos nada. Mas a nossa vida, irmãos, está na mão do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Naquele momento eu disse para Deus, Deus, me ajuda. E de maneira inexplicável, porque não tem explicação, uma pessoa com uma bala daquela maneira, sair dirigindo um carro. E eu saí dirigindo aquele carro até uns 800 metros de distância. Saí no meu bairro e a minha vontade era chegar perto da minha casa. E quando eu chego, a minha filha que estava atrás do carro, ela gritava, ela chorava porque ela sentia muita dor. E ela não entendia, ela não sabia que eu estava baleada. Porque ela me viu sair dirigindo. A outra que estava do meu lado se enfiou por debaixo, quase debaixo do banco do carro e ficou ali quieta. E quando eu parei, perto de um bar, de uma lanchonete, e voltei para trás e pedi para minhas filhas, pede ajuda. Eu caí no volante. Aí foi que elas entenderam que eu estava baleada. E quando elas abriram a porta do carro e gritaram, socorro, para aquelas pessoas que estavam na beira da calçada. Que aquele moço saiu correndo para nos socorrer, já para entrar no carro. Eu já estava sentada no banco de passageiro. O Senhor, de uma maneira inexplicável, de uma maneira gloriosa, me transportou para o banco de passageiro. As minhas filhas dentro do carro não viu isso acontecer. Ninguém viu isso acontecer. E aquele moço saiu correndo comigo, pegou o volante e saiu comigo correndo com aquele carro, mas eu estava em agonia. Eu sabia que não tinha jeito, eu ia morrer. E eu moro no Verdão, perto da Arena Pantanal.
Então ele achou por bem chegar até o hospital Jardim Cuiabá, menos de 1 quilômetro. E naquela passagem, naquele perímetro, eu sabia que ia morrer. E eu lembrei, eu tenho que dizer alguma coisa, porque eu sou crente. Eu sirvo um Deus Todo-Poderoso. Se eu estou morrendo porque Ele quer. Então eu tenho que falar, eu tenho que dizer alguma coisa, eu tenho que deixar um recado. E eu então comecei a falar com as minhas filhas. Eu falei, olha, eu estou indo embora. A minha voz saía, eu não sabia se realmente ela saía ou se eu estava já só imaginando. E eu disse para a Débora, minha filha mais velha, você vai cuidar da Rízia, sua irmã, porque você é a mocinha, a irmã mais velha dela. E ela gritava lá de trás do carro, eu não vou cuidar dela, a senhora vai cuidar dela. E eu pensava, será que ela não entende que eu estou indo embora? E ela dizia, eu não vou ser mãe dela, a senhora é a mãe dela, a senhora cuida dela. E ela gritava e ela chorava de tanto desespero. E eu disse, diga para os teus irmãos que eu fui com o Senhor. E que eles nunca, nunca abandonem o Senhor Jesus. Nunca. Eu não posso dar nada para vocês. Eu não tenho herança, não tenho dinheiro. E nem se tivesse, de nada valeria. Naquele momento você sabe que nada tem valor. Só Jesus. Só Jesus tem valor. E se você tiver que deixar alguma coisa, algum legado, alguma riqueza, deixa Jesus no coração da sua família. Porque é isso a maior riqueza que nós temos. Eu quis passar isso. E lembrei daquele moço. E eu declarei o meu perdão para ele. Eu disse, Jesus, eu perdoo aquele moço. Que nunca me conheceu, não me conhece. Mas no seu nome eu o perdoo. E quando eu cheguei naquele hospital, foi muito rápido. Eu já não enxergava. Mas eu ouvia. E eu entendia tudo o que estava acontecendo. E ali, imediatamente, a médica que estava fumando um cigarro na porta do hospital, ela me direcionou para a cirurgia. Imediatamente para o centro cirúrgico. Porque não tinha o que fazer. E ali eu fui levada para o centro cirúrgico. A minha filha mais velha foi levada para outro. E a minha filha pequena ficou só. Mas ela disse para nós que chegou um médico muito branco, de barba branca, bem comprida, e todo de branco, e pôs ela no colo, e ninou ela, e sentou com ela e disse, sua mãe não vai morrer. Ela não vai morrer. E este médico, nós nunca ouvimos falar dele. Então, naquela noite, 11 horas da noite, quando eu estava entrando, quando eu dava entrada àquele hospital, chegaram 2 médicos. Aqueles 2 médicos eram cirurgiões de emergência. Só que tinha uma coisa, nenhum dos 2 estava de plantão naquela noite. Eles passaram pelo hospital, resolveram descer naquela hora, os 2, e os 2 foram parar no centro cirúrgico para fazer uma cirurgia de emergência. E eles disseram para mim, depois, nós não temos ideia por que nós estávamos ali. Isso que aconteceu foi inusitado para nós. E ali eu passei por aquela cirurgia de emergência. Cheguei ali com 1,5 litro de sangue apenas. Estava literalmente por um fio. Os médicos só me abriram para fazer alguma coisa, porque eles diziam que eu falava, que eu... Parecia que eu queria falar, mas eles não entendiam, porque era uma voz estranha, era uma língua estranha. Mas aquela língua estranha foi detectada pela enfermeira crente que estava lá. Que eu orava. E eles fizeram aquela cirurgia. E durante toda a noite, até 7 da manhã, eu estive entre a vida e a morte. E logo pela manhã, quando eu fui para o UTI, que eles encontraram com meu esposo, com meus filhos, os médicos disseram para ele, ela se sair,
essas 48 horas, ela terá 1% de chance de sobreviver. E eu fui para o UTI com 1% de chance de sobreviver. E o diagnóstico era se não acontecer mais nada na vida dela. Se o corpo dela... Mas acontece que quando Deus está num negócio, e aconteceu tudo que não era para acontecer. E transcorreram aqueles dias. E eu estava entubada. E conforme os dias foi passando, eu fui ficando maquinizada. Porque meus rins paralisaram, fígado eu não tinha, intestino não funcionava. O coração começou a ter problema sério. Tive 21 paradas cardíacas, várias paradas respiratórias. E fui colocada em 2 marca-passo. 10 dias depois, eu não funcionava mais. Apenas em aparelhos. Só aparelhos. Marca-passo para o coração. 2. Para fazer diálise nos rins. E o resto não funcionava mais. No 11º dia, depois de várias paradas cardíacas e respiratórias, eu estava com infecção generalizada, com bactérias, eu estava minando pus pelos olhos, pela boca, por todo canto. Estava inchada, que era para 2 camas. E estava com falecimento múltiplo de órgãos. Aí os médicos chamam a minha família no 11º dia de manhã, num domingo, e diz para o meu esposo, para meus filhos, para meus irmãos, que eles queriam a aprovação da minha família para desligarem os aparelhos. Porque naquela madrugada eu tinha morrido. Eu tinha entrado definitivamente numa morte clínica, uma morte cerebral. E eles queriam tirar os aparelhos para mim morrer, porque naquele quadro que eu estava, meu corpo já estava degenerado, porque estava com infecção generalizada total, os pulmões, o intestino, tudo parado, todos os órgãos parados, mortos, falecimento múltiplo de órgãos, e houve a falência do coração e do cérebro. Então, nessa madrugada, ela teve 3 paradas cardíacas, nós ressuscitamos 3 vezes, mas colocamos de novo o coração dela para funcionar, está funcionando no aparelho, mas clinicamente ela está morta. Mas um dos meus filhos, o meu filho mais velho, não permitiu que fosse desligado os aparelhos. Quanto tempo ela tem de vida? Os médicos responderam, ela não vai passar dessa noite. Fisicamente, biologicamente, ela tem metade de 6 horas. Então, com certeza, amanhã de manhã, vocês vão ter o diagnóstico. E naquela manhã, a minha igreja soube que eu tinha morrido. A minha igreja. E naquela manhã, o meu pastor levantou a igreja e fez um clamor. E disse para a igreja, ela não vai morrer, porque Deus tem um propósito na vida dela. E aquela igreja se levantou, e se levantou para fazer um relógio de oração, até o dia que eu saísse do hospital. Eles tiveram muita fé, porque eu estava morta. Mas à tarde desse dia, meus 2 irmãos pastores foram ali naquele hospital, me despedir-se. Na verdade, não foi para fazer uma visita, foi para se despedir. E eles entraram. Só que um entrou, passou um tempo, o outro entrou e entraram os 2. Os 2 são gêmeos, eles são gêmeos e são muito parecidos. Então, com certeza, os médicos pensavam que era uma pessoa só. Entraram os 2.
E passou mais tarde e entra uma cunhada minha, mulher de um deles também. E quando eles chegaram lá, que se encontraram os três, o Espírito Santo falou com eles: eu trouxe vocês aqui. E vocês agora vão fazer uma oração. Aquela oração. E eles fizeram conforme a ordem do Senhor. Eles puseram as suas mãos em mim, que eu já estava morta, e repreenderam a morte. Sabe por quê? Porque o Senhor venceu a morte. E o Senhor deu poder e autoridade para a sua igreja. E eles repreenderam a morte. E naquela hora que eles oravam, um dos meus irmãos teve uma visão. Que chega um anjo com um canutilho de prata numa bandeja, faz uma cisão aqui do meu lado, coloca aquele canutilho, aquele canudo, tipo aquele de tomar chimarrão, introduz dentro do meu pulmão e puxa o sangue pisado do meu pulmão. E ele viu aquela cena, ele ficou encabulado. E foram embora para casa, porque no outro dia a minha família ia receber a notícia com toda certeza que eu já tinha morrido mesmo, o diagnóstico era morte, não tinha outro jeito. Mas naquela manhã, no primeiro boletim do UTI, estava escrito: inexplicavelmente os órgãos vitais voltaram a funcionar. Irmãos, órgãos vitais que estavam mortos. Porque o nosso Deus é o Deus que ressuscita os mortos. Para Ele não há nada impossível. E de repente foi um choque. Porque todo aquele diagnóstico, tudo passou. Os médicos não entendiam mais nada. Foi um susto, uma surpresa para todo mundo. E foi um testemunho ali dentro. E um daqueles médicos disse para mim: olha, eu tenho 32 anos de medicina. Eu vi 2 pessoas ressuscitando dos mortos. Eu, como médico, tenho certeza que eles tinham morrido e ressuscitaram. Você é a 2ª pessoa. E Deus deve ter um plano na sua vida. E eles ficaram muito assustados. Mas eu não acordei. Eu estava em coma. Eu não acordei. Mas naquele coma, irmãos, eu vi muita coisa acontecer. Mas uma das coisas mais importantes que eu digo para vocês, que durante o coma eu pude entender, é que nossa alma é imortal. Que nosso espírito verdadeiramente é um corpo imortal. Porque eu orava todo o tempo. Como que eu orava, irmãos? Me explica. E mais ainda, eu estava em coma e eu me lembro tudo que aconteceu naquele hospital. Tudo que aconteceu, que eu vi, eu nunca esqueci. Está marcado no meu espírito. Não está marcado na minha mente, porque a minha mente estava doente, a minha mente estava quase morta, mas o meu subconsciente estava vivo, o meu espírito estava vivo. E é incrível eu dizer isso para vocês. A minha alma orava. E eu pedi a Deus que eu queria sair daquela situação. E passaram-se 25 dias. E eu fui ao vale da sombra da morte. O Senhor me levou lá naquele vale. E o Senhor me tirou daquele vale. E o Senhor me mostrou aquele vale. E de repente, um dia, uma cantora colombiana estava ali naquele UTI e cantou um hino para mim, no meu ouvido.
E aquele hino ficou gravado no meu subconsciente. E eu comecei a ouvir aquele hino. E de repente eu comecei a sonhar. Começou a voltar a minha memória dentro de mim. Porque eu comecei a ter sonhos. E eu via o hospital, e eu me via dentro. E eu ouvi aquele hino durante 3 dias. E naquele 3º dia eu acordei. E quando eu acordo, que eu abro meus olhos, que eu me vi, que eu estava cheio de aparelhos, eu entendi que eu tinha saído do centro cirúrgico. E eu me lembrei tudo que tinha acontecido. E de repente, glória a Deus, eu saí do centro cirúrgico, eu não morri. Eu fiquei surpreendida, porque quando eu entrei naquele hospital, eu tinha certeza que eu não sairia vivo. Eu tinha certeza absoluta que eu não sairia vivo. De repente eu acordo. E eu percebi, eu saí viva, eu estou viva. E eu comecei a me regozijar, a me alegrar. E de repente aqueles médicos chegam todos correndo, muitos médicos, muitas enfermeiras, muito assustados. Ela está viva. O diagnóstico era que se eu sobrevivesse, eu iria ficar em estado vegetativo. Eu não iria andar, não ia falar, não ia conseguir ver nada, entender nada. Mas quando eu acordei, eu entendia tudo. Eu lembrei de tudo, eu sabia de tudo. E eles ficaram muito mais surpresos ainda. Porque não apenas eu ressuscitei dos mortos, como eu estava plenamente em vida, com entendimento perfeito. E passou-se uns dias, passaram-se mais ou menos 15 dias depois, 15 a 20 dias depois, eu sou transferida daquele hospital. E quando eu faço essa transferência, o meu esposo me transferiu desse hospital para outro hospital. O hospital chamado Hospital Modelo. Não sei se os irmãos se lembram desse hospital. Hospital Modelo. E o meu esposo me transferiu para esse hospital. E essa história muda radicalmente agora, irmãos. O Senhor que nós servimos, Ele me ressuscitou dos mortos. O Senhor que nós servimos, Ele colocou para funcionar órgãos mortos, órgãos deteriorando já. Porque o Senhor Jesus venceu a morte. Ele venceu a enfermidade, Ele venceu a maldição, Ele venceu a morte. Parece que é simples, né? A gente falar, Deus vence a morte. Ele um dia perguntou para os rabinos, o que é mais fácil, perdoar os pecados ou dizer, levanta e anda? Porque só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. Então, Ele continuou vencendo a morte. Nesse outro hospital. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta é contra poderes, principados, potestades, governos, que estão no reino espiritual da maldade, nos lugares celestiais. Nós não estamos sozinhos, nós temos uma luta, nós temos uma guerra terrível, armada, uma guerra de vida e morte. E às vezes nós pensamos que essa guerra é conosco, é com o nosso irmão, é com os nossos parentes, é com o nosso vizinho, mas você não sabe que você luta contra o diabo. E quando eu cheguei naquele UTI, naquele hospital, mais uma vez eu fui confrontada. E ali naquele hospital, quando eu fui transferida, que eu acordo 9 horas mais ou menos da noite, naquele UTI, era muito sombrio. Aquele UTI era diferente daquele que eu estava. Mas ele era diferente, irmãos, espiritualmente. Espiritualmente. E quando eu cheguei, que eu percebi que havia alguma coisa estranha, porque era tão sombrio.
eu me senti perdida, eu me senti sozinha. Eu estava doente, eu estava fraca. Eu tinha mais de quase 2 meses sem tomar um gole de água. Nem um gole de água. Eu nunca mais tinha comido nada, colocado nada na boca. Eu estava extremamente fraca. Mas eu sentia ali, mais do que isso, eu senti-me tão só. Porque alguma coisa tomou conta do meu coração, da minha alma. E eu comecei a orar. Comecei a falar, Deus, o que está acontecendo aqui? Eu me sinto só, eu quero gritar, eu estou aterrorizada, eu tenho medo. E o tempo passou. Na madrugada, um vulto começou a me rodear. E eu comecei a entender que aquele vulto era a própria morte. Vocês estão ouvindo, irmãos? A própria morte. Agora não era mais a morte contra o meu corpo físico. Porque essa Jesus já tinha vencido. Ele tinha me devolvido a vida. Agora era a própria morte, o próprio espírito da morte me rodeando. E eu comecei a ficar aterrorizada porque eu vi que era a morte. E eu queria gritar, mas eu tinha um aparelho na garganta. Eu não tinha palavra, não tinha voz. Eu não tinha força. E naquela hora eu fiquei aterrorizada. E eu comecei a orar e pedir a Deus que me guardasse daquele espírito. Mas num dado momento, aquele espírito me tocou. E quando aquele espírito da morte me tocou, eu entrei em um choque. E eu tive um choque anafilático imediatamente. Só que é interessante que todo o processo daquele choque anafilático, eu vi. Eu não perdi a consciência. Eu só perdi a consciência no último momento. Então eu vi tudo aquilo que aconteceu comigo. Que o meu corpo, que meus nervos, que meus músculos começaram a se dobrar, a virar para trás. A minha cabeça, o meu pescoço. E eu estava em choque, anafilático. E de repente, eu não estava mais ali em cima daquela cama. Eu estava sobre a cama. E de repente eu vi o meu corpo todo dobrado, todo contorcido em cima da cama. E eu, naquele momento, eu entendi que eu estava morta. A morte tocou em mim. E eu, irmãos, eu me lembro que um dia eu tive uma visão, que eu estava sentado na minha sala, no sofá da sala, e a morte entrou. E ela passou e começou a babar. Mas ela babava de desejo por mim. Aí de repente ela encosta do meu lado e passa a mão nas minhas pernas e começa a me alisar, babando de desejo. Aí ela olhou bem para os meus olhos e ela disse para mim, um dia eu levo você, porque todos vão passar por mim. Só que eu olhei para ela e disse assim para ela, nem hoje, nem no porvir, porque eu vou ser arrebatada. E naquela hora, ela desapareceu assim, de choque que ela levou. Mas, aquilo que ela falou para mim ficou gravado na minha mente. Um dia eu vou tocar em você. E naquele dia a morte me tocou. E eu estava morta, e agora? Agora eu pergunto para vocês, e agora? Eu estava na última cama do UTI, com vários aparelhos ainda de respirador artificial. E lá, 3, 4 horas da manhã que já era, as enfermeiras estavam mais quietas, né? Cansadas, ninguém procurava saber. E eu fiquei horrorizada, porque eu era consciente. Porque nós somos conscientes no nosso espírito e na nossa alma. Só que eu comecei a orar. É incrível como, quando nós temos Deus na nossa vida, irmã, a nossa esperança, ela é inexplicável, ela é infindável.
ela não tem fronteira, não tem barreira para a esperança nossa. Porque lá no reino da morte, eu estava orando. Que esperança, né, pastor? Esperança poderosa que nós temos, né, irmãos? E eu estava orando. E eu me lembrei que um dia o Senhor tinha falado comigo. Você verá os filhos dos teus filhos. Por que Deus falou isso para mim? Precisava? É quase natural isso. Mas Deus falou. E naquele dia, naquela madrugada, eu me lembrei daquilo. E eu, no meu espírito, eu comecei a orar e falar: Deus, o Senhor disse que eu veria os filhos dos meus filhos. O Senhor me fez uma promessa. Se o Senhor fez essa promessa, o Senhor haverá de cumprir esta promessa. A Bíblia diz que nem a morte, nem a vida há nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eles não podem nos separar. E eu me lembrei daquilo e comecei a orar. Mas naquele momento, irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu não estava tendo uma visão, não. Eu não estava tendo um sonho, não. Eu estava morta. Tá? Então, como morta, eu estava num reino de mortos, num tempo que não se escreve, num tempo que não se conta. Então, de repente, chegou de manhã e eu vi o médico chegar em mim e sair correndo desesperado porque eu tinha morrido. Eu vi a minha família recebendo a notícia da minha morte. Eu vi o velório. Todo mundo estarrecido porque eu tinha morrido. Porque eu já tinha ressuscitado. Eu já era um testemunho vivo. E de repente, eu tinha morrido. E de repente eu vi também o meu corpo sendo levado para o cemitério. E eu vi o cemitério e o túmulo aberto. Eu estava lá naquele hospital, dentro daquele UTI. E de lá eu via o cemitério do Parque Cuiabá e o túmulo aberto. E eu via a carreata chegando no cemitério. Mas eu era consciente, igual eu sou aqui. Então vocês imaginam o meu desespero. Que eu estava totalmente consciente. E eu falava: Deus, eu não vou entrar naquele túmulo, porque o Senhor me fez uma promessa. Irmãos, tudo isso acontece para Deus mostrar para a nossa vida que Ele é que domina. Ele é o dominador de todas as coisas. Não quer dizer que se você morrer, isso vai acontecer com você, não. Porque às vezes chegou o momento de você morrer, você não vai passar por isso. Com certeza o Senhor vai estar te esperando. Você não vai ter que passar por essa experiência tão difícil que eu passei. E eu comecei a orar desesperadamente. E de repente eu senti o toque de Deus. Eu sabia, o meu espírito sabia, que Deus me tocava. Deus é o gerador da vida. É o criador da vida. E quando Ele me tocou, a vida voltou ao meu corpo. Imediatamente eu voltei. E eu senti o calor do meu corpo. Eu senti afrouxar os meus nervos. E durou um pouco para mim voltar, para mim abrir os olhos, para mim realmente voltar, mas eu estava consciente, vendo todo aquele processo dentro de mim, dentro do meu corpo. E eu voltei e estava apavorada. Pensei comigo: meu Deus, eu não acredito que eu morri mais uma vez. Logo de manhã, meu irmão, o pastor Luiz Carlos, chega naquele UTI e eu estava vermelhinha, cheia de hematoma, de alergia. E ele chamou a médica e disse assim: ela não pode ter alergia, ela é alérgica, vocês estão dando remédio, medicamento errado para ela. E aquela médica se desesperou e disse: não, ela toma os mesmos medicamentos. E ele orou, mas não sabia que eu já tinha morrido e ressuscitado.
E eu fiquei muito assustada, irmãos. E cá com os meus botões, que não podia falar, né? Eu só falava com Jesus. Jesus, como que pode? E eu comecei a indagar como? Por que aconteceu isso comigo? Porque, irmãos, eu estava muito fraca, mas eu estava consciente. E o Espírito Santo, ele me disse assim: olha, filha, você vai ficar 10 dias neste UTI, mas você vai ser provada. Aí eu pergunto para vocês, eu já não tinha sido provado o suficiente? E eu fiquei assim, meio de boca aberta com Jesus. Eu falei: Jesus, não dá para entender. Sabe quando você fica sem saber o que dizer? Como assim? Como que eu vou ser provada? Como assim? Mas o Senhor Jesus venceu a morte. Ele venceu a morte em todos os sentidos. Em todos os sentidos ele venceu a morte. Passou aquele primeiro dia, o segundo dia. E eu estava com o olho aceso, sem dormir. Não é porque eu estava com medo, não. É porque eu não conseguia dormir. E eu tomava medicamentos para ficar praticamente em coma. Tomava medicamentos muito fortes para me dormir mesmo. Mas eu não dormia. E eu comecei a compreender que o Senhor estava me mantendo acordada. Por que Deus estava me mantendo acordada? Mesmo com medicamentos muito fortes, era para mim estar acordada. Mais ou menos 2, 3 horas da manhã daquele segundo dia, estremeceu o UTI. E eu estava lá naquela última cama. E de lá eu via o UTI, eu via as pessoas, eu via o corredor. E quando estremeceu aquele UTI, que parecia que um terremoto balançou, eu assustei. E já fiquei de guarda. E de repente, para minha surpresa, um ser apareceu no corredor daquele UTI. E aquele ser apareceu e veio imediatamente ao meu encontro. Olhou para mim de longe e veio ao meu encontro. E eu estava naquela cama presa, porque eu não podia nem virar o meu corpo, porque eu não tinha força. Eu virava os olhos, a cabeça, mas o corpo não virava. E quando eu vi aquele ser, a vontade minha era sair pulando de lá daquele UTI e correr. E eu estava presa ali e vi aquele ser se aproximar. E ele era terrível. Naquela hora, quando ele chegou na beira da minha cama, nos meus pés, o Espírito Santo disse dentro de mim: esse é Beelzebu. Você já leu quem é Beelzebu? A Bíblia diz que Beelzebu é o príncipe dos mortos, das moscas dos mortos, do reino da morte. E de repente, quando se fala de príncipe, fala de principado, fala de um governo que está muito, muito, muito acima de qualquer outro governo, porque é um principado. E aquele ser estava na minha frente. E eu olhei para aquele ser, irmãos, e perguntei para mim mesmo: vou morrer, eu não tenho como escapar, não vou poder sair dele. O Espírito Santo tinha acabado de falar comigo: esse é Beelzebu. Mas eu fiquei com tanto medo que eu nem me lembrei disso. Eu só lembrei que eu não podia com aquele ser, que eu não ia resistir, que eu ia morrer. E quando aquele ser olhou para mim, irmãos, ele disse para mim, olhando nos meus olhos: eu vim matar você. E eu, naquela altura, olhando para ele, olho a olho, dentro de mim eu sabia que eu estava morta. Mas de repente, uma voz dentro de mim, dentro do meu interior,
Porque a Bíblia diz que nós somos santuário do Espírito. Como é bom ser santuário do Espírito, irmãos. Porque nós temos o Espírito habitando em nós. E o Espírito que habita em nós é o Espírito de vida, não de morte. De repente esse Espírito, ele ecoa dentro de mim e sai a voz da minha boca. A voz que eu não tinha. Olhando para aquele ser. Eu disse para ele, mas eu estou debaixo do sangue do Cordeiro. E aquela voz que saía não era minha. Não passou pela minha mente, não era minha vontade de falar. Porque a minha vontade, irmãos, era, naquela hora, era até desaparecer, era sumir. E quando aquela voz saiu da minha boca, aquele ser, de quase 3 metros de altura, para vocês terem uma ideia, ele tinha um corpo, imitando o corpo humano, mas a cabeça era de boi, com enormes chifres, soltando fogo pela boca, pelo nariz. E naquela hora, quando eu digo isso, eu estou debaixo do sangue do Cordeiro. Aquele ser saiu tropeçando pelos pés, até a metade daquele corredor. Literalmente tropeçando, como se ele tivesse levado um murro no peito. Eu fiquei aqui na cama, estarrecida, com medo, apavorada, mas estarrecida, porque eu vi um ser do mundo espiritual terrível, que a Bíblia diz para mim que é um principado da morte, considerado um dos principais do reino da morte, e ele sai quase caindo quando eu disse que eu estou debaixo do sangue do Cordeiro. Porque o sangue do Cordeiro verdadeiramente venceu. E aquele ser volta novamente até onde eu estava e olhou para mim muito rápido, mas com muito desgosto, com muita ira, e abaixou os olhos. E eu olhava para ele o tempo todo, e ele com os olhos baixos, e eu sabia que ele não saía dali porque ele tinha vergonha. Ele tinha vergonha, porque ele era um ser poderoso, mas ele não pôde com o sangue do Cordeiro. E ele tinha vergonha, porque ali tinha nuvem de testemunha. Tempos depois ele virou as costas e foi embora. E eu fiquei ali, pedindo a Deus que nunca mais ele deixasse eu confrontar nada disso. Porque eu não tinha condições emocionais. E passou outro dia e outro dia. De repente, eu vejo um leão entrando naquele UTI. E mais uma vez um confronto. E mais uma vez uma derrota. Aquele leão no auge de me tomar. O Senhor trouxe o seu anjo, irmãos. E tocou naquele leão de forma formidável. E ele também foi derrotado. Na terceira vez, naquele dia do leão, o Senhor disse assim para mim: potestade. Porque, irmãos, a Bíblia diz que Satanás, ele imita o poder de Deus. E ele ruge como leão, tentando nos tragar. E de repente, esse poder desse leão, que não é o da tribo de Judá, mas é o leão, o poderoso do reino do mal, do poder do mal, da hoste do mal, ele estava ali. E de repente, veio potestade. E quando entra essa potestade, sabe o que é potestade, irmãos? São hostes espirituais do mal. São milhares. E essas potestades veio acompanhando Exu Caveira. Quando Exu Caveira entrou naquele UTI, o Espírito Santo disse para mim: Exu Caveira. Porque eu não conhecia nada disso. Não sabia nada a respeito disso. E Exu Caveira entra, e com ela, que é uma potestade, entra milhares de demônios. E cobriu aquele UTI. E o Espírito Santo
Eu digo que o Espírito Santo soprou naquela potestade e ela saiu. Porque ela era como um vento tempestuoso que entrou. E ela saiu. E isso foi ocorrendo um dia após outro. Um dia após outro, o principado, o poder, a potestade. E a partir do momento que a potestade entrou no UTI, as pessoas que estavam doentes naquele UTI começaram a morrer. E dia após dia, momento a momento, as pessoas estavam morrendo. E eu não estava vendo a morte mais apenas espiritual, mas via ela fisicamente acontecendo na minha frente. E eu ficava muito abalada. E foram dias, irmãos, de trevas. Porque eu via as trevas dentro daquele UTI, operando no reino da morte. Mas eu estava assistida. O Senhor estava ali. O Senhor estava ali e aquelas trevas e aquele reino não me atingiu. Não pôde me tocar. Não pôde me atingir. A Bíblia diz que ele venceu a morte. E ele subjugou todos os reinos espirituais da maldade. As potestades, os principados, os governos, os poderes. Ele submeteu. Depois, passam os dias, aparece um ser bem pequenininho, um demônio, muito pequeno, muito feio, bêbado. E aquele demônio durou tempo para chegar até onde eu estava. E quando ele chegou, eu pensei assim comigo, esse não é de nada, coitado. Esse não tem medo dele. Porque não era um poder do reino espiritual, era um poder daqui. Era um demônio. Não tem medo dele não, está bêbado, todo quebrado, todo torto. Sabe? Feiura não é nem nome. O nome feiura é bonito. Para ele, não tem medo dele. Mas quando ele chegou, que ele pôs as mãos naquela cama e segurou e olhou para mim, ele disse assim: eu vim matar você. Eu vou matar você. Eu juro que eu vou matar você. E eu olhei para ele, bem no rosto dele, porque ele era muito pequeno, ao nível da cama. E eu olhei para ele e disse: mas eu estou debaixo do sangue. Eu não falei, mas eu murmurei, olho a olho. E ele deu um grito, deu um tapa na cama e gritou: eu vou matar você. E eu disse para o Senhor: Senhor, que é isso aí? Quando os poderes não submeteram ao seu nome, os poderes não submeteram ao seu sangue, esse demônio aí, que parece que não é nada, ele resiste. Aí o Espírito Santo disse assim para mim: esse é um dos espíritos de morte mais terríveis que existe. O nome dele é Zé Pilintra. O Espírito Santo disse isso para mim. Ele produz, ele reina sobre a morte aqui. Ele mata nas estradas, provocando acidentes. Ele mata nas brigas, ele mata nas pestes, nos hospitais. Ele mata de todas as formas. E eu olhava para aquele ser, era inacreditável. Mas ele resiste. Porque ele é como filhos sem pais. Ele é como vagabundos, que não respeitam a autoridade. Nenhuma autoridade. Nem a autoridade do nome de Jesus. Porque com esta casta, só jejum e oração. Casta de demônios, de vício, de droga, de bebida. Só jejum e oração. Só jejum e oração. E eu fiquei assustada com aquilo ali. Aquilo que o Senhor me disse. E
Falei, e agora, Jesus? Mas eu não sabia que a igreja estava orando por mim. Passou-se 2 dias. No segundo dia, de madrugada, eu comecei a perder o ar. A oxigenação, que entrava por um tubo de oxigênio, começou a falhar. E começou a falhar não o tubo, eu comecei a falhar. E não passava mais, eu comecei a roxear, perder o nível de saturação. E quando as enfermeiras perceberam, porque começou a apitar o instrumento, que vieram correndo, eu já estava sufocando. E aquelas enfermeiras correndo, tentaram desobstruir a minha garganta de todas as formas, não conseguiram, e saíram correndo para chamar o médico de plantão que estava deitado. Devia ser 3 horas da manhã. E naquela hora que elas vão chamar o médico, eu estava perdendo totalmente o oxigênio. Meu coração, meu pulmão estava pegando fogo. E de repente eu vejo as 2 enfermeiras correndo de volta com o médico no corredor para me acudir. Aquele médico corria, as 2 enfermeiras corriam atrás. Mas de repente passa outro médico por eles, chegou na frente deles e foi direto no aparelho da minha garganta e tirou o aparelho. Quando tirou, o oxigênio entrou no meu peito, nos pulmões, e eu comecei a respirar e a voltar devagarzinho, porque eu já estava tonta e já quase não estava mais enxergando. E eu comecei a respirar. E o médico chegou correndo. O que aconteceu? Ele disse, foi por um triz que nós não perdemos ela. Foi por um triz. Mas o que aconteceu? Formou uma bolha, uma rolha, dentro do tubo de oxigênio. E essa rolha de ar impediu o oxigênio de entrar no meu pulmão. Aquele ser estava do lado. E naquela hora que eu olho para ele estava arrancando os fios de cabelo que ele tinha na cabeça. De raiva, porque ele tinha provocado aquilo. Aí ele caiu no chão e não se levantou mais. Mas o mais incrível, irmãos, de tudo isso, é que aquele médico que entrou correndo, que não estava dentro daquele hospital, não era médico do hospital e nem do UTI. Você sabe quando que eu encontrei com aquele médico? Eu encontrei com aquele médico 1 ano depois. Aquele médico, não sei se alguém conhece, chama Walter Malheiros. É um médico pneumologista. Aquele médico, um ano depois, eu fui em busca daquele médico. Porque aquele médico tinha sido um médico que, quando eu dei entrada no hospital, ele foi um dos pneumologistas que cuidou do meu pulmão. Mas ele era do Hospital Jardim Cuiabá. E eu não conhecia, porque eu estava em coma durante aquele tempo. Eu não conhecia esse médico. Então, anos depois, eu fui conversar com esse médico, fazer alguns exames dos meus pulmões, para ver como que estava. Fui procurar um pneumologista. E quando eu chego nele, que começo a conversar com ele, ele diz para mim, eu salvei a sua vida lá no Hospital Modelo. Eu falei, como assim? Você não sabe? Eu falei, não. Foi um dia de madrugada. Eu recebi um telefonema e o telefonema mandou eu ir no Hospital Modelo voando. Eu peguei meu carro e fui voando. Eu falei, mas quem te ligou? Ele, não sei até hoje quem me ligou. Mas aquela voz, irmãos, de quem ligou para aquele médico era tão impressionante. Era tão, como se diz, né? Era de tão autoridade, que ele não perguntou para quem ligou para ele, uai, mas eu não sou médico daquele hospital? Como é que eu vou lá uma hora dessa? O que está acontecendo naquele hospital? Como é que eu vou lá? Ele não perguntou nada. Ele foi direcionado, dirigido, irmãos, e empurrado. E ele entrou naquele hospital. E naquele momento que ele entra naquele hospital, a enfermeira com aquele médico do hospital estava correndo em minha direção. Ele veio correndo. Ele também não me conhecia. Ele me conheceu no Jardim Cuiabá. Eu estava enorme, né, de inchada, era outra pessoa deformada. E de repente ele chega em mim. Ele sabia o que eu tinha? Ele sabia o que eu estava sofrendo naquele momento? Não. Mas ele tirou o aparelho.
E aquele médico que estava lá não ia tirar, porque aquele aparelho levava ar para os meus pulmões. Mas aquele médico chegou, a primeira coisa que ele fez foi arrancar o aparelho. Irmãos, isso é maior que todas as coisas. Porque Deus, Ele cuida de detalhes. Não importa o que está acontecendo na sua vida, Deus cuida de detalhes. Ele vê os detalhes. E eu fiquei maravilhada. Falei, eu não sabia que Deus cuidou de mim assim. Naquela manhã, aquele demônio, Zé Pilintra, ele saiu de 4 pés. E quando ele saiu, saíram as potestades do ar. E aquele hospital mudou. Eu senti a diferença no ar. E o Espírito Santo disse para mim, terminou a sua prova. Irmãos, não há coisa melhor quando nós passamos pela prova de Deus e somos aprovados. E Deus diz para você, terminou. Agora está tudo bem. E naquela hora me deu um sono terrível, porque tinha aqueles dias todos sem dormir. Uma pessoa que estava, irmãos, há mais de 2 meses no UTI, sem comer e sem beber. Passei vários dias sem dormir, mantida pelo Espírito Santo de Deus, porque era preciso resistir à morte. Se eu estivesse dormindo, eu não resistiria. Mas eu tinha que resistir e tinha que ver a obra de Deus. E eu dormi durante aquele dia inteiro. E quando chegou a noite, eu acordo. Mas para minha surpresa, quando eu acordo entrando na minha igreja. Só que eu estava consciente. Eu era arrebatada. E quando eu estava entrando na igreja, eu falei, meu Deus, o Senhor me arrebatou. Eu vim na igreja assistir o culto das irmãs do círculo de oração. As irmãs estavam lá. E eu vi cada uma delas. E eu podia chegar em cada uma delas. Mas elas não puderam ver. E eu pensei assim, nossa, Deus, Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que Ele me trouxe na igreja para me alegrar. E eu fui sentar. Só que quando eu fui sentar, o Espírito Santo disse assim para mim, espera só um pouquinho. E eu fiquei aguardando. E nesse pouquinho que eu aguardo, passou um anjo por mim. E aquele anjo trazia um manto de veludo azul e cobriu o segundo banco. E aquele manto de veludo azul era todo trabalhado de pedras preciosas. E eu fiquei olhando aquele manto maravilhada. E de repente passa outro com outro manto de veludo cor de vinho. E mais outro com outro manto de veludo cor de pérola. E todos cobriram o banco. E eram tão maravilhosos que eu ficava assim sem poder nem pensar, nem raciocinar tamanha beleza. De repente, mais 3, trazendo 3 toalhas branquíssimas, como se fosse o nosso tafetá, mas era toalhas do céu, bordadas de ouro puro, e cobriu aquele banco. Aí o Espírito Santo disse assim para mim, agora sente. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Quando eu sentei naquele banco, o meu espírito, a minha alma estavam alegre. Era só alegria, era só felicidade. E, de repente, aquele banco começou a subir, a se levantar. Eu senti por causa dos meus pés que começaram a se erguer do chão. E eu pensei comigo, mas o que é isso que está acontecendo? E alguém atrás de mim disse assim, você está sendo honrada. E eu pensei comigo, eu honrada? Por quê? Quem somos nós para sermos honrados, irmão, por Deus? E naquela hora eu fiz essa pergunta, eu honrada? Por quê? E na hora que eu fiz a pergunta, literalmente aconteceu algo que me despertou daquele encanto. Imagina passar por cima desse teto, agora, uma carruagem com um cavalo correndo.
Foi o que aconteceu lá na igreja. Passa uma carruagem com cavalos, correndo em cima do teto da igreja. E de repente eu percebi que havia uma batalha lá fora. Uma batalha de poderes. Cavalos, anjos, demônios, espadas, gritos terríveis, terríveis. E eu comecei a levantar o olho para cima. Eu não via, mas ouvia o barulho da guerra. E eu pensei, meu Deus, tem uma guerra nesse lugar. De repente, aquela guerra cessou. Cessou muito rápido. E alguém entrou. E quando aquele alguém entrou, que eu virei para ver, naquela porta onde eu tinha entrado, entrava um anjo de uns 2,30 metros mais ou menos de altura, com armadura de prata, com espada nas mãos. E esse anjo tinha um capacete de prata, e o capacete tinha 2 asas, de cada lado tinha uma asa, e aquelas asas de prata devia ter uns 5 metros de envergadura. Aí você fica imaginando como que ele era. Todo com aquela armadura daqueles guerreiros antigos. Armadura de prata pura. Todo ornamentado. E quando eu olhei para ele, irmãos, ele olhava nos meus olhos com o maior amor do mundo. Que eu senti lá dentro de mim, o amor daquele anjo. Mas eu sabia que aquele amor que estava nos olhos dele era o amor de Deus. Era o amor de Deus. E eu fiquei engasgada. E quando minha voz saiu, eu gritei para ele: você é o comandante do exército de Deus. Você é o comandante do exército de Deus. Você é. Ele não falou nada, mas ele fez assim com a mão. A hora que ele fez assim com a mão, eu virei para frente da igreja. E entrou um batalhão de anjos. E aquele batalhão, irmãos, de anjos, a coisa mais espetacular que eu já vi. A coisa mais pura, mais linda, mais rica que eu já vi. E aqueles anjos tomaram aquela igreja toda, nos cantos, todos os cantos dela, nas colunas, atravessando. E chegaram mais ou menos 15 anjos em cima do púlpito. E quando aqueles 15 anjos subiram com as suas espadas na mão, eles puseram as espadas no chão. E eu falei para Deus: Deus, é o seu exército. O Senhor enviou o seu exército. E o Espírito Santo disse assim para mim: olha para frente, olha para cima. Aí eu olhei para o púlpito e olhei para cima. E quando eu olho para cima, eu vejo uma carta que atravessou o teto da igreja e começou a descer. E aquela carta chegou no púlpito e abriu. E no meio dela, daquela carta branca, estava escrito uma palavra, mas com tinta de sangue. Estava escrito vitória. Vitória. Irmãos, Deus é tremendo. Quantas vitórias Deus nos dá de maneira tremenda e nós nem vemos. Nós nem vemos. Nós nem sabemos como Deus opera no reino espiritual. Como Ele nos dá as vitórias que Ele traz para nós. Como que Ele nos dá. Mas eu vi a minha. A minha vitória foi assim. E os anjos desceram e fizeram guerra. E deixaram aquela carta ali dentro da igreja. Vitória. E a minha alma dentro de mim cantou. E cantou aquele hino: canta minha alma, canta ao Senhor. Renda-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma cantava, minha alma cantava. E nesse momento eu voltei para o UTI. E eu fiquei tão deslumbrada que eu passei a noite inteira, eu não parava no corpo, não. A minha alma dançava nesse UTI a noite inteira. A noite inteira eu batia palma, irmãos. Eu dançava. Porque Deus tinha me dado a vitória. Deus tinha me dado a vitória porque Ele venceu o reino da morte. Porque Ele venceu as potestades,
os governos espirituais da maldade. Irmãos, a morte que lá em Adão submeteu à escravidão, a humanidade inteira foi vencida na cruz. Essa morte foi vencida na cruz. Os nossos pecados foram vencidos na cruz. As nossas enfermidades foram vencidas na cruz. O Senhor venceu na cruz. E ali, naqueles dias, dentro daquele hospital, um ser humano tão pequeno, tão comum, mas uma serva de Deus, pôde ver todo o movimento do reino espiritual, do que acontece quando Deus opera em nosso favor. Porque é Deus que opera em nosso favor. Deus que opera em nosso favor. E naquela noite, do dia seguinte, quando eu acordei encantada, simplesmente encantada. E quando foi irmãos, eu já estou terminando. Se os irmãos quiserem esperar, só agora estou concluindo, tá? Quando chega a noite seguinte, eu estou, irmãos, em paz. Eu estou plenamente, como se diz, eu estou na benção. Estou na benção. Eu vejo uma pessoa entrar nesse UTI. E aquela pessoa que entrou no UTI naquela hora, mais ou menos 8 horas da noite, eu estava acordada. Aquela pessoa. Eu olhei para aquela pessoa e disse, mas não é médico, nem é enfermeira, nem é enfermeiro. Não era médico porque não vestia de branco, não era enfermeiro. A roupa dele era um macacão, cor de terra. Uma blusa de manga comprida, dobrada. E aquela pessoa entrou rápido. E chegou até os meus pés. Eu não estava me importando muito, mas veio e chegou aos meus pés. Mas deu para me perceber, bom, não é enfermeiro nem médico. Mas quando chegou nos meus pés, eu fui olhando o peito, porque eu estava deitada. Aquela pessoa era alta. O Espírito Santo me diz, este é o oleiro. Vocês se lembram quando o Senhor falou para mim lá no Pantanal, sobre o oleiro? Eu estava encontrando com ele, naquela hora. Depois dessa vitória, depois que tudo aconteceu, depois que o vaso foi quebrado, ele chegou. E quando o Espírito Santo disse para mim, ele é o oleiro, eu quis olhar ele no rosto. Mas o rosto dele brilhava como o sol. Mas eu vi aqui no peito dele um tacho de cobre. Aquele tacho muito pesado, segurado por uma alça. E aquela alça que segurava aquele tacho pesado era amarrado aqui no ombro dele. Dentro daquele tacho, da cama, eu pude ver que tinha uma massa marrom, bem amassadinha dentro. E naquela hora que eu vejo tudo aquilo, ele sai da beira da minha cama, ele estava nos meus pés e saiu para fazer a volta. E quando ele está fazendo a volta, o Espírito Santo disse para mim, ele é o oleiro e você é o barro. O barro que está dentro, nas mãos do oleiro agora. Eu assustei naquela hora. E o Espírito Santo disse assim para mim, você vai descer ao poço. E naquela hora formou um poço na beira da minha cama do UTI. E eu olhei para aquele poço e não achei fundo. Não achei fundura, aliás. Eu olhei assim e não vi a fundura. Mas naquele momento, eu não existi mais. Eu não me vi mais nem em espírito, nem em corpo, nem em alma, nem em nada. Eu desapareci. Porque naquele momento, eu virei a essência do barro nas mãos do oleiro. Eu era o barro nas mãos do oleiro. E desapareci. E quando eu voltei a me ver novamente, o oleiro saía daquele poço com um vaso de barro nas mãos. E quando eu olho para aquele vaso nas mãos do oleiro, aquele vaso rodava em suas mãos
como a roda do oleiro quando faz o vaso. Ela rodava na palma das suas mãos. E aquele vaso era grande. E eu olhei assim, nossa, foi rápido, foi muito rápido. E ele começou a lixar aquele vaso. Ele levava uma das mãos ao reino espiritual e trazia a lixa e lixou. Depois ele veio com uma franela e limpou todos os detalhes. Depois ele veio com verniz e envernizou. Depois ele veio com uma tinta muito branca, pintou aquele vaso de branco. Parecia porcelana de branca pura. Depois ele veio com cores e começou a pintar com várias flores. Flores de vários tons. E quando ele terminou aquela obra, ele me apontou aquele vaso nas mãos, eu naquela cama do UTI, e ele disse, está pronto este vaso. Este vaso é você. E ele colocou aquele vaso no chão do UTI. E eu fiquei tão encantada, porque ele era lindo. Você imagina o Criador de todas as coisas, que criou todas as flores do campo. Ele tinha feito aquele vaso, ele tinha pintado. Era muito lindo. Ele colocou no chão. Quando ele colocou no chão, eu via o chão assim e via a transformação daquele piso e se transformou num ambiente. Quando eu olho aquele ambiente, era a minha casa. E eu disse naquela hora para o Senhor, Senhor, é minha casa. Que saudade. Eu tenho mais de 2 meses que eu não vejo a minha casa. E de repente o Senhor me leva lá. E quando eu chego lá, eu fui direto no vaso. Porque eu queria aquele vaso, queria tocar nele. E quando eu olho dentro daquele vaso, tinha azeite subindo daquele vaso como água. Borbulhando de dentro para fora, até sair para fora e formar uma cascata, como se fosse água. E aquele azeite estava misturado com pétalas de flor amarela. E começou a jorrar pela sala toda. E eu comecei a pular, eu comecei a bater palma. E o Senhor disse assim para mim, todos os teus inimigos já foram vencidos. Todos os teus inimigos já foram vencidos. Agora você vai se levantar para dizer que eu sou o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. E eu só concluo agora para dizer para vocês que nós estamos vivendo os últimos dias. De fato, agora nós estamos vivendo os últimos dias. Mas nesses últimos dias, em que a justiça hoje se torna injustiça, em que o bem se torna mal, o mal se torna o bem, em que as coisas são todas trocadas, nosso Deus continua o mesmo. O mesmo. Nesses dias em que os poderes são abalados, em que os fundamentos são abalados, nosso Deus continua o mesmo. Porque Ele é o Deus de hoje, é o Deus de ontem, hoje e eternamente. A tendência do mundo é piorar cada vez mais, porque o Senhor está voltando. Mas nós temos esperança. Porque nós temos um Deus que venceu a morte, venceu o inferno. Essa é a nossa esperança. De um Deus que venceu todas as coisas. E nós somos suas testemunhas. Amém, irmãos? Eu agradeço mais uma vez, irmã, essa oportunidade. Eu sei que passou um tempo. Agora vamos orar, né, irmãos? Vamos orar. E quem tiver fé, porque eu sei que os irmãos estão aqui na presença de um Deus que é soberano sobre todas as coisas, que vê o que nós não podemos ver, que vê as profundezas dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Neste mundo que nós vivemos agora, em que as maiores dores não são nem visíveis mais, as dores mais fortes, que causa, e tem causado até suicídio, são as dores da alma, as dores provocadas na alma humana. Mas o nosso Deus, Deus que nós servimos, Ele cura a nossa alma, Ele leva a nossa alma para o céu.
Ele se levantou não para salvar apenas o corpo físico, mas o corpo espiritual, a nossa alma, e nos levar para o céu. Amém? E quem crê nessa tarde, que quer receber uma vitória, vem aqui na frente, irmãos. Dê um passo de fé. Vem aqui para receber a sua vitória, a sua bênção. Se é emocional, se é espiritual, se está visível, se está invisível aos nossos olhos. Ele está visível aos olhos do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus é Deus que salva, que opera maravilhas. E nós somos já mais que vencedores. Porque ainda que nós não vencemos alguma coisa aqui no nosso corpo físico, nós vencemos no nosso corpo espiritual. Aleluia. Por isso nós podemos dar glória a Ele. Só a Ele. Pai querido, nós estamos aqui nessa tarde, reunidos, Senhor, a Tua igreja viva na terra. A Tua palavra diz, quando estiver 2 pessoas ou mais reunidas no nome de Jesus, Ele estará no meio. Senhor, nós sabemos que Tu estás presente. Nós sabemos que Teu Espírito que opera está presente, Senhor. Tu és Deus de vida. Tu és Deus de vitória. Tu és Deus, Senhor, que ressuscita os mortos.